A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga que me ouve nesse momento. Fica nesse vídeo, ouça a palavra de Deus para o teu coração e receba uma oração em nome de Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 3, versículo 21, a palavra de Deus nos diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que Jesus, após ser batizado, ele estava orando. O Espírito Santo inspira Lucas a escrever que ele estava orando e o céu se abriu. Então, se Jesus estava orando, é porque Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, sendo primogênito, ou seja, exerce a primogenitura sobre tudo, a primazia sobre tudo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Verbo eterno de Deus. Sem Jesus Cristo, como dizem no Evangelho de João, capítulo 1, sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Ele é a razão de toda a existência. E quando ele estava aqui na terra, ele orava. Jesus Cristo orava. E como tem pessoas hoje fracas, nós somos fracos, nós somos imperfeitos. Jesus era perfeito e orava. Nós somos imperfeitos e muitas vezes não queremos orar. Jesus era forte, porque ele é o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, e orava. E nós, que somos fracos, muitas vezes não queremos orar. Há pessoas que se perguntam, por que orar? Por que orar? E o Filho de Deus, quando estava aqui na terra, ele orava. A oração é o meio que temos de nos comunicarmos com o Pai, de mantermos a nossa comunhão íntima com Deus, que é Espírito. Orar é falar com Deus. Falar com Deus do seu jeito. Falar com Deus da sua maneira. Sem o uso de nenhuma imagem de escultura, porque Deus ele é Espírito, e importa que os que se aproximam dele o adorem em Espírito e em verdade. Orar é falar diretamente com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor disse a Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Eu não preciso me dirigir a B, C ou D para interceder por mim. Eu posso ir diretamente a Deus e orar ao Pai, porque foi isso que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora diretamente ao Pai que está nos céus. E tudo o que vós pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus Cristo também disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Orar é falar com Deus, abrir o coração, expor diante de Deus os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, as nossas queixas, chorar aos pés do Senhor, estar em comunhão com o Senhor, desenvolver um relacionamento íntimo pela fé. Orar é falar com o Deus invisível e crer que Ele, que é Espírito, onipresente, onipotente, onisciente, Ele nos ouve por misericórdia e graça. Isso é orar, é falar com Deus. É por isso que Jesus orava, para nos ensinar que nós devemos orar. Nós precisamos orar. Para de ouvir o diabo. Não deis lugar ao diabo. O diabo não quer que nós oremos. O pecado não quer que nós oremos, mas a Bíblia nos diz que não reine sobre vossos corpos o pecado. Então ore. O diabo não quer que oremos, ele luta contra a nossa oração. Observe lá em Daniel a guerra, que foi 21 dias Daniel orando, e Deus enviou Gabriel desde o primeiro dia, e o príncipe da Pérsia estava lutando contra o anjo Gabriel para impedir da oração de Daniel a resposta chegar até Daniel. Observe a luta de Satanás contra a oração. Mas Deus, glória a Jesus, mandou Miguel para guerrear e enviar a resposta para Daniel da oração, porque ele perseverou em oração. Precisamos continuar orando. Aleluia! E mais, o mundo
quer nos afastar da oração. Ah, Deus já sabe de tudo, para que orar? Ah, usam de forma errada esse versículo da Bíblia. Não é por muito falar, diz que sereis ouvidos. Jesus não está falando sobre tempo de oração. Jesus está falando sobre repetições desnecessárias. Um exemplo, rezas. Jesus está falando disso, ficar repetindo coisas o tempo todo. É sobre isso que Jesus está falando. Mantra, que não se deve se apresentar a Deus com mantras. Mas orar é falar, é diálogo. Jesus mesmo, ele quem disse isso, né? Por muito falar sereis ouvidos, uma prova de que não é sobre isso, porque Jesus ele não é hipócrita, ele é verdadeiro. Ele, depois de ter multiplicado os pães e peixes, despediu a multidão, mandou os discípulos entrar no barco, despediu os discípulos e foi orar, ao cair da tarde. Quando Jesus saiu da oração e foi se encontrar com os discípulos andando por cima das águas, já estava na terceira vigília da noite, lá por volta das 3 horas da manhã. Então foi em torno de 6 a 9 horas de oração aí direto. Certo? Se fosse sobre tempo de oração, Jesus não... Então, se Jesus falasse isso, né, por muito falar seria ouvido, por que ele orava esse tanto de tempo? Então não é sobre isso, ele está falando sobre repetições desnecessárias. Devemos orar. Devemos orar. Porque só temos um relacionamento saudável com o nosso Pai Criador, por meio da oração direta a Ele, em nome de Jesus Cristo. Você vencerá os vícios, você vencerá o pecado, você vencerá o mundo, você vencerá o diabo. Nós venceremos orando, 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 porque enquanto Jesus orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. É esse Espírito que precisamos buscar, o Espírito Santo de Deus em oração. Feche os teus olhos, oremos agora em nome de Jesus, onde você estiver. Liga teu pensamento em Deus, Pai querido e amado. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro por essa pessoa, meu Pai, que tem andado tão desanimada e sem forças para orar. Jesus, desperta essa ovelha. Senhor amado, que a ovelha tua, Jesus, mas está tão fraquinha, Senhor. Anda tão desgarrado, meu Deus. Oh, meu Senhor, abre os ouvidos, Senhor, dessa ovelha para ouvir tua voz. Abre os ouvidos, Senhor, para reconhecer a voz do bom pastor. Jesus amado, desperta esse crente, desperta essa crente para orar, Senhor. Desperta esse homem, essa mulher, esse jovem, essa pessoa, meu Deus, que está passando por tantas dificuldades, por tantos problemas, mas não tem ânimo para orar, Senhor. E fica às vezes contando problema para um, para outro, mas não busca lá baixando a raia a tua presença em oração, meu Deus. Não se abre para o Senhor. Jesus, toca no coração dessa pessoa, para que essa pessoa venha saber, meu Deus, que é orando, meu Deus, que teremos a vitória. É orando, meu Pai, que essa pessoa vai vencer, Senhor, os problemas, porque é na oração que o Senhor abre o céu sobre nós e derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é o Santo Consolador que nos consola nossos corações. Meu Deus, abençoa, Senhor amado, as nossas vidas, abençoa cada casa, cada lar, de cada pessoa que me ouve nesse momento. Jesus, abençoa cada ovelha do Senhor que me escuta nesse momento. Eu peço que o Senhor venha libertar, Jesus, bom pastor. Eu peço que o Senhor venha cuidar. Eu peço que o Senhor venha proteger, meu Senhor. Repreende, meu Deus, toda opressão. Repreende, meu Deus, todo o pavor dos corações. Envia socorro, Jesus, a todo filho e filha que clama, que pede com o coração neste momento, Senhor. Abençoa, meu Pai, por tua bondade e graça. Eu peço e agradeço ao Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Forte abraço do pastor Andrei Braia. Eu convido a todos vocês que podem para estar conosco em uma de nossas reuniões na Igreja Bíblica no Brasil, aqui no bairro Gusmão, na rua Sucupira, esquina com a Pedro Rosa, em frente à Praça Colibri. Os nossos cultos, as nossas reuniões em nome de Jesus acontecem nas quintas, sextas, sábados e domingos, todos a partir das 19 horas em nome de Jesus. E nas terças-feiras temos a Tarde da Bênção, que é um círculo de oração a partir das 16 horas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Todos são nossos convidados e convidadas, em nome de Jesus.